devido à falta de ética bíblica, devido a um conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que deveriam dar o exemplo para a sociedade são os que mais se têm corrompido e com o seu próprio viver, com a sua própria vida, têm vivido contrário à palavra de Deus e estimulado as pessoas a viverem contrariamente à palavra de Deus. O casamento, que é a instituição divina, cada dia mais se desmorona, cada dia mais perde o valor, porque os próprios líderes já não dão valor para isso. As famílias estão aí se desmoronando. Os pais não podem ensinar os seus filhos, não podem corrigir mais os seus filhos. Enquanto a Bíblia diz que não recolha a vara, a repreensão, o castigo faz bem à criança, desvia a criança do pecado, do erro. Os homens ensinam o contrário. Enquanto a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais, a Bíblia ensina: filhos, honre os vossos pais. A sociedade ensina exatamente o contrário. Ensina os filhos a viverem independentes dos pais. Os educadores, ao invés de pregarem a moral, os bons costumes, de acordo com a palavra de Deus, distribuem camisinhas para crianças até. Ensinam sexo e mais sexo nos colégios, estimulando as pessoas a viverem contrariamente à palavra de Deus. Tudo isso é preparação. Preparação para um grande líder mundial que vem aí. E a Terra vai viver o pior momento de seus dias, a grande tribulação que virá sobre a Terra. Um governante cruel, autoritário, mas que enganará a todos, porque agradará a todos, porque ele será totalmente contra a palavra de Deus. Viverá de maneira contrária à palavra de Deus e apoiará cada dia mais tudo que for contrário à palavra de Deus, como nós já estamos assistindo a grande preparação. Mas Deus não ficará quieto com isso. Deus trará juízo ao mundo. O mundo passará por uma grande tribulação, período de muito sofrimento, de destruição, porque o juízo de Deus vem. E vocês que têm essa grande esperança que essa terra um dia será perfeita e todos poderão viver para sempre aqui, não se engane. O destino da terra é ser destruída pelo fogo, é se acabar. Serão feitos novos céus e nova terra. Não se engane. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então o termo traduzido aí por mundo é cosmos, né, que ocorre no Novo Testamento nada menos aí que 195 vezes, predominantemente na literatura joanina. Então o mundo jaz no maligno, é assim que a Bíblia ensina. Então a palavra mundo no Novo Testamento, em grego, aparece de 3 formas diferentes, dando-lhe assim então um sentido mais complexo. Pode aparecer a palavra oikoumene, pode aparecer a palavra cosmos e pode aparecer a palavra aí aion, que é a palavra exatamente que nós estamos falando hoje. Aion, que é o mundo aí governado, estimulado, orientado. É um mundo aí que vem falando de um longo período, de uma eternidade e de um século, né? Daí vem a palavra secularismo, também a palavra também mundanismo. Então apresenta-se aí nesse texto com o sentido de mundo, geralmente o termo também é aplicado quando se refere aos filhos deste mundo. Então os filhos deste século, que é exatamente esse sistema maligno que está aí, orientado, estimulado, governado por Satanás e seus demônios, estimulando cada dia mais a falta de ética, o abandono da ética bíblica e vivendo segundo o sistema político, moral e espiritual de Satanás. Vamos ver aí o nosso questionário. No
texto áureo, para completar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus deve ser aí a lâmpada para os nossos pés. Nosso caminho deve ser iluminado pela palavra de Deus. Os nossos pés devem pisar onde a Bíblia permite. Devemos ir até o limite onde a palavra de Deus diz assim: é aqui o limite. Então devemos seguir segundo a orientação da palavra de Deus. Nossa verdade prática, para completar: na Bíblia encontramos todas as normas divinas para orientar a conduta do crente. E nas esferas social, moral e espiritual. Então é na Bíblia que nós encontramos aí as normas de Deus que vão orientar cada crente como ele deve se comportar nas esferas aí social, vivendo em harmonia com o mundo, não se misturando com o mundo nem aceitando o que o mundo oferece, mas servindo de exemplo para o mundo, vivendo como luz que ilumina as trevas, como sal que tempera. Essa maneira do crente viver no mundo. E na parte moral, na esfera moral, então o crente ele vai ter uma vida, um comportamento que serve para que as pessoas desejem viver dessa maneira, ou que as pessoas tenham ali como um exemplo de vida. E na esfera espiritual, então o crente que tem comunhão com Deus, que confia em Deus, que demonstra a sua fé, pregando o Evangelho, orando pelos enfermos, ajudando os necessitados, tudo isso, aconselhando. Então, o crente vive nessas três esferas de acordo com a palavra de Deus. Na nossa introdução, aí a pergunta número 3, que é também para completar: enquanto os valores morais do mundo são relativos e imutáveis, os padrões éticos divinos mostram-se infalíveis no combate às trevas morais e espirituais da pós-modernidade. Então, os valores morais do mundo, eles são relativos e são mutáveis, vão mudando. E são relativos porque uma hora se pensa de um jeito, na outra hora se pensa de outro jeito. E também, se isso é bom, eu vou fazer. Se é ruim, não vou fazer. Se o resultado é bom, eu vou fazer. Se não for bom o resultado, não vou fazer. Não está nem pensando o que a Bíblia diz ou não. Se olha mais o resultado do que o que se está fazendo para obter esse resultado. Então, esses valores são mutáveis, vão mudando, dependendo aí da situação. Já a Bíblia não, a Bíblia é infalível no combate às trevas morais e espirituais da pós-modernidade. A Bíblia não muda. Jesus diz: nem um jota, nem um tio mudará da palavra de Deus. Na parte número 1 da nossa lição, fala aí um mundo sem a ética bíblica. A pergunta número 4: como sabemos que o mundo jaz no maligno? Então, como sabemos que o mundo jaz, aí morre, né? Vive de maneira morta para Deus, separada de Deus. Jaz no maligno. Por quê? Está morta para Deus, mas na amizade, ligada ao diabo. Então coloque V para verdadeiro e F para falso. As verdadeiras aí são: Satanás reina sobre os ímpios. Satanás, ele é o pai de todos que mentem e praticam o mal, imitando em suas obras malignas. Jesus o chamou de príncipe deste mundo, e os homens sem Deus estão subordinados à sua sinistra vontade. Então Jesus chamou de príncipe do mundo. Paulo chamou de Deus desse século. Não quer dizer que ele é o dono da terra, que governa todos os seres humanos. Não. Ele governa o sistema maligno daqueles que estão no mundo, mas que vivem segundo o curso do mundo, daqueles que estão sem Deus, que não têm a Bíblia como um livro de ética moral, espiritual, social. Porque o domínio de tudo é de Deus. Jesus, quando ressuscitou, diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não é o diabo que governa o céu e a terra. Qual é a razão pela qual há tantos males nos corações dos ímpios? Atitudes perniciosas, vícios, violências e crimes.
Então a causa disso é que os homens sem Deus estão dominados pelos desejos da carne, pela soberba da vida, pelo pecado. Aqueles que não se orientam pela palavra de Deus vivem geralmente afastados dos preceitos morais e éticos mais elevados. Então exatamente porque o homem não adota a Bíblia como regra de fé, regra de vida, regra para a sua vida social, espiritual, para a sua vida material, para todas as áreas da vida do ser humano. Como ele não adota a Bíblia, como ele quer atender os desejos, as ambições do seu coração, então ele vive de mal a pior.